Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 7 de abril de 2025, finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D, ou 3 dimensões. Para quem não conhece, o propósito do presente canal está chegando agora. Desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste em 3D, não à toa, cuja primeira plataforma, você que está chegando agora, terá a oportunidade de diariamente assistir com este que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão, vídeo versando sobre as mais diversas e complexas temáticas, não somente do direito, da ramificação do direito constitucional, notadamente naquelas temáticas que vêm sendo pacificada e deliberada pelo STJ, considerado o Tribunal da Cidadania, no que aduz matérias federais, sobretudo a excesso a corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, à época, não vidara a dizer, ter a faculdade de errar por último, onde o Supremo Tribunal Federal, eu trago diariamente as temáticas que vêm sendo pacificadas pelo acesso a corte do Supremo Tribunal Federal, notadamente como, por exemplo, a DI 5941, para que o Supremo Tribunal Federal disse ser constitucional as medidas atípicas do artigo 139, inciso 6º do novo CPC de Fux, no sentido de permitir a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar do concurso público de devedor da Justiça. E desde já alerto para as pessoas que têm eventual processo na Justiça que procure resolver da melhor maneira possível para não ser surpreendido com eventual suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público. Não obstante este que está a vos falar, na qualidade de advogado constitucionalista, entender, portanto, ser supressora toda e qualquer medida que viole os princípios da dignidade da pessoa humana, e não à toa, no bojo da própria decisão da DI 5941, o Supremo fora pedagógico de dizer que cada julgador, cada juiz, cada desembargador deve analisar com a devida cuidado, fazer a devida ponderação para não violar direito à dignidade da pessoa humana, direito à isonomia, etc., direito ao exercício da profissão, direito à dignidade da pessoa humana, etc. Mas no presente canal, em que pese diariamente também, você pode assistir vídeo aula onde eu falei sobre a RE, recurso extraordinário 635-659, onde o Supremo Tribunal Federal também permitira o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas, e as pessoas que de alguma forma estão aí respondendo processo por tráfico de drogas, recomendo, se tiver condições de contratar um advogado particular, especialista em direito constitucional, como este que estava a falar, ou um especialista em direito criminal, para analisar o seu processo, para ver a possibilidade de ver se você pode ser beneficiado com a eventual revisão do seu processo para diminuir pena, quiçá até mesmo absolvê-lo. Tudo vai depender do contexto, ver se você se encaixa dentro dos parâmetros pré-estabelecidos na decisão do RE 635-659. Mas no bojo do presente canal, em que pese, você também terá a oportunidade de assistir vídeo que eu falo sobre advogado sem fronteira, como ser um advogado sem fronteira. Existe vídeo também já publicado aí no sentido de dizer como refazer a rota na vida e na advocacia quando tudo parece perdido. Existe também vídeo aí já publicado no sentido de como sintonizar a frequência quântica de Deus à luz da escala Hawking e dos 7 dons do poder do Espírito Santo. Publiquei e bombou esse fim de semana um vídeo sobre Bolsonaro réu, à luz do julgamento de Deus, de Sócrates e dos clássicos tribunais de exceções. Ademais, existe também aí vídeo que eu falo sobre direito imobiliário, as cautelas que você deve ter ao comprar um imóvel e os direitos que você tem no caso de eventual inadimplência ou distrato, dentre diversos outros vídeos, bem como viver como se tudo fosse um milagre, é tudo da graça. Existe também aí os contornos e alcances da dopamina e serotonina, como você usar a dopamina e a serotonina para alçar voo na asa no querubim, no sucesso pessoal,
matrimonial, profissional e financeiro. Porém, não menos importante, você também encontrará aí, dentre diversos outros vídeos já postados, o vídeo em que eu falo sobre o cavalo de Troia de Trump na economia norte-americana, no sentido de taxar o mundo, a Europa, os seus vizinhos, México, Canadá, gerando todo um conflito geoeconômico, um conflito geopolítico, e remontando a crise, a depressão econômica que os Estados Unidos teve em de 1930, quando os Estados Unidos foram ipsilis à bancarrota, ou seja, grande índice de desemprego, pessoas retirando seu dinheiro, suas aplicações dos bancos, o FMI e o DFED, que é o Banco Federal Americano, Banco Central Americano, em razão de ter liberado diversos empréstimos, houve um superávit dos empréstimos e levou os Estados Unidos naquela época à bancarrota, uma depressão econômica sem precedentes, gerando desemprego, gerando inflação, quebrando a Bolsa de Valores de Nova York. E agora, quando a gente observa esse cenário aí, de Trump aliado com o homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, dono da Tesla, que é uma empresa que fabrica carros elétricos e bateria também, sobretudo placas fotovoltaicas, que é utilizada aí para a geração de energia solar. Mas Trump, ao lado de Elon Musk, vem adotando desde o dia 20 de janeiro política nem um pouco ortodoxa sob a perspectiva da ordem mundial. É um verdadeiro retrocesso cultural, econômico, um verdadeiro retrocesso de tudo aquilo que foi conseguido ao longo da história com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a última, de 1945, 1939 a 1945. Mas o fato é que todas as conquistas da ONU, fruto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, como a criação da ONU, da OMC, Organização Mundial de Comércio, diversos tratados, Convenção de Viena, Pacto São José da Costa Rica, direitos internacionais civis e políticos, tudo isso está colocado em voga, tudo isso está na iminente supressão diante das austeridades e não um pouco ortodoxas políticas que vem sendo tomada pelo presidente norte-americano. E fora exatamente esta uma das razões e motivações pelas quais hoje fui instado, por que não dizer provocado pelo Todo-Poderoso, para trazer luz de Santo Agostinho a um tema que, não obstante simples ou comezinho, mas nos permitirá fazer uma grande reflexão acerca desse estado de coisa que o mundo está a passar. Quando falo estado de coisa, não somente sobre o cenário macroeconômico, sobre o cenário geopolítico, sobre o cenário teológico, sobre o cenário do ceticismo da fé, sobre o cenário do ceticismo cultural, sobre o cenário em que as pessoas estão vivendo literalmente um mundo líquido, ou seja, uma espécie de lilismo. Para quem não sabe, lilismo, a pessoa lilista é aquela que vive totalmente desprovida de valores éticos e morais, viva na rie, como diz aquela música, que defende aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva a ele. E não à toa fiz um vídeo que foi publicado também aí, eu sou, eu posso, eu quero, à luz dos 6 tipos de medo. Mas o fato é que o mundo, não estamos vivendo numa guerra de carne e sangue, e sim contra os principados do bem e do mal, Deus defendendo o bem e Satanás, na pessoa de Lúcifer, defendendo o mal. Lúcifer com 1/3 de anjo, da rebelião de Lúcifer, e Deus com 2/3 de sobejado, fruto da rebelião de Lúcifer. E isso significa dizer, em um primeiro momento, que para cada demônio que tenta diariamente nos desvirtuar do caminho estreito, e não à toa, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. E existe no mínimo 2/3 de anjos de Deus para combater um demônio de Satanás. Satanás, desde o início, Satanás é homicida desde o início, e dele não há verdade. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. E é esta a razão pela qual eu escolhi o presente tema, abre aspas, a era da incerteza na economia mundial, a era da
incerteza cultural, a era da incerteza democrática, e aí a gente vai falar um pouco aí do constitucionalismo simbólico, da lavra de um querido amigo constitucionalista, sabe, Dr. Marcelo Neves, para quem eu tenho na minha mais alta conta, mas também irei falar um pouco sobre o constitucionalismo abusivo, da lavra de outro colega, Berticelli, professor da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, Dr. David Landau, que vem defendendo a tese do constitucionalismo abusivo e a tese também do transconstitucionalismo, que consiste exatamente uma tese de direito constitucional sob a perspectiva do direito internacional, que defende exatamente aquela situação em que, não obstante os estados serem soberanos, mas as constituições, as democracias, elas têm que interagir. O direito constitucional não pode ser mais visto, as democracias do mundo odierno atual, do século XXI, não pode ser mais vista somente sob a perspectiva de uma ilha isolada. Ela precisa interagir com as demais democracias. É isso que defende a tese do colega Berticelli, doutor David Landau, um colega professor da Universidade da Flórida, advogado também, escritor, PhD em Direito Constitucional, para quem eu tenho também na minha mais alta conta. Mas criei o título, abre aspas, a era da incerteza na economia global, na economia mundial, bem como a era da incerteza do ceticismo da fé, do ceticismo cultural, onde as pessoas estão se deixando a ser induzidas ao estado de erro, ou seja, a falsa compreensão da realidade, e o mundo pôde observar de camarote, não somente aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro de 2023, milhares e milhares de pessoas sendo induzidas ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade, a ponto de atacar os três poderes, e agora estão respondendo aí mais de 1.000 e poucas pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, e diversas já condenadas a pena de 3 a 17 anos, exatamente por mais medidas pecuniárias e cautelares afins, porque se deixaram a ser induzidas ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. O mundo também pôde observar o atentado, a invasão do Capitólio, que é o Congresso, que é o Parlamento americano, pelos seguidores do atual presidente norte-americano, a saber, Donald Trump, que está aí desde o dia 20, no seu segundo mandato, sobre o domínio e a gestão da maior democracia do mundo. Quando eu falo que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, entendam-se, os Estados Unidos é a maior democracia sob a perspectiva de PIB, a maior economia, o maior PIB, Produto Interno Público, pois quando estamos falando de superávit, a China, número 1, atingiu mais de 1 trilhão. Quando falo que os Estados Unidos, em tese, é a maior democracia do mundo, é sobre o PIB, Produto Interno Bruto, é sobre o aspecto tecnológico, notadamente sobre o aspecto bélico-militar, pois quando a gente está a falar sobre o aspecto de distribuição de renda, sobre o aspecto de país mais feliz, mais próximo, a gente tem aí a Noruega, a Suíça, a Irlanda, os países nórdicos, ou seja, os países escandinavos, que também já existe um vídeo aí, onde eu delimitei os contornos e alcances da democracia da Noruega, a riqueza da Noruega, falando sobre a água voz, que é a água mais pura do planeta, sobretudo sobre o parlamento, o sistema parlamentar norueguês, e por que a sociedade, a população da Noruega, não obstante ser considerada como uma das maiores democracias sob a perspectiva de PIB per capita, sob a perspectiva de alegria e felicidade, ao revés, se encontra num estado de secura espiritual, e por que não dizer, a angústia de Jacó, se sentindo culpado por serem ricas e prósperas, exatamente por conta dessa secura espiritual, tão bem defendido por Madre Teresa d'Ávila e São Tomás de Aquino, que é aquele período em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinar a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los.
ato contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco hoje sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a época dos gentios. Estamos a falar exatamente de um tempo sombrio na história da humanidade, sem precedente. Mas não devemos nos se surpreender. Exatamente porque tudo que estamos a passar e ainda iremos passar, existem previsões escatológicas. Para quem não sabe, escatologia é um dos segmentos da teologia que trata exatamente de todas as temáticas do último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, que significa revelação, a revelação de Cristo Jesus para seu querido apóstolo João na ilha de Patmos, quando mesmo já estava com quase 94 anos, a idade em que o apóstolo João, autor do livro do maior dos evangelhos da nova e eterna aliança mais importante, o Evangelho de João, mas João também é protagonista a escrever o último livro da Bíblia, saber Apocalipse, naquele momento em que o imperador de Roma tenta matá-lo numa caldeira escaldante, e quando João é jogado dentro daquela caldeira, o imperador achava que ele havia sido derretido, ele saiu sem uma queimadura. O imperador diz, é mais um bruxo, pois naquela época, na cultura greco-romana, quem não sabe, cultura greco-romana significa exatamente o berço da civilização, não somente da democracia ateniense, aquela democracia tão bem defendida por Sócrates em idos de 399 a.C., como aquela democracia de Péricles, como a democracia das 10 tribos da antiga Grécia, onde existia duas cortes supremas. Uma era o Tribunal dos Heliastas, composto por 6.000 membros convidados e 500 sorteados para fazer parte do conselho de sentença. Mas na antiga Grécia existia também o Tribunal Superior do Areópago, onde julgava crime de sacrilégio, roubo, homicídio, e onde fora palco, né? Onde se encontravam os grandes intelectuais, os grandes místicos, os grandes filósofos, os grandes juízes filósofos da época, como Epimênides. Mas o fato é que hoje escolhi o tema a era da incerteza na economia e no comércio global, conseguido a grandes batalhas. A era da incerteza do ceticismo da fé, a era da incerteza cultural, jurídica e teológica. E onde está a previsão, onde prever esse cenário atual, esse mundo em que vivemos, onde está previsto? Quando a gente vai para a psicanálise de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, aquele grande protagonista do ID, aquele grande protagonista da pulsão, da libido, por meio da sua tópica 1 e 2, chegando também a ser inspirado pelo clássico mito, o mito de Édipo Rei, notadamente no que diz para justificar e comprovar, né? E por que não dizer, para esclarecer a razão pela qual pai e filhos desencadeiam ao longo da vida amores, às vezes atípicos, um pelos outros. Mas o clássico de Édipo Rei retrata, né, uma profecia do oráculo de Delfos, também citada aí no vídeo que fiz, que publiquei, sobre o Édipo de nosso existencialismo. Mas o Édipo Rei, os pais de Édipo Rei, quando o Édipo ainda era bebê, recebeu uma profecia do oráculo de Delfos, no sentido de que Édipo, quando crescesse, iria matar o pai para desposar com sua mãe.
e dada profecia foram cumpridas, e isso se tornou um clássico na área da psicologia, na área da filosofia, na área do conhecimento humano, para inspirar Freud a falar sobre a libido, sobre a razão pela qual pai e filhos sentem sentimentos, às vezes, inexplicáveis. Mas o fato é que a psicanálise de Freud previu um dos cenários que hoje vivemos, bem como o medo. E aí me vem aqui em mente o império do medo, né? Derrubado pelo Ciro da Pérsia, grande imperador da Pérsia. Mas o medo, para além de representar uma espécie de defesa, de reação humana às ações humanas, o medo também serve para inibir. O medo serve para atrofiar. E quando a gente vai lá para o Salmo 91, da lavra em tese do rei Davi, o rei Davi é pedagógico no Salmo 21, no Salmo 91, quando em uma das estrofes diz que não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de noite, de dia. Ou seja, o Salmo 91 da lavra em tese do rei Davi nos remonta para aquilo que Napoleão Hill, em sede do seu best-seller livro A Saber Mais Perto que o Diabo, estabelecera 6 tipos de medo que faz com que o homem não tenha sucesso na vida, que faz com que o homem seja infeliz, que faz com que o homem não consiga sair da zona cinzenta de conforto para alçar num voo na asa de um querubim. Mas Freud previu algo que a gente vive hoje, algo que está acontecendo no mundo atual, que é exatamente não somente o medo, como defendia Napoleão Hill por meio do seu livro Mais Perto que o Diabo, mas Freud previu outro sentimento negativo que reveste a população mundial, a atual população mundial, que é exatamente a ansiedade. E Freud disse que a ansiedade seria o mal do século que iria matar a população do século XXI. E hoje a gente vê aí as pessoas dotadas de diversas patologias físicas, mentais e espirituais. Muitas pessoas sentindo sintomas no corpo, na alma, sinônimo de mente, e no espírito. Muitas dores no corpo, às vezes não são do corpo, e sim da alma, que é a mente. Aí entra o campo da psicanálise de Freud, Klein, Jung e Lacan. Muitas pessoas, às vezes, também sentem dores na alma, ou no cérebro, na psique, na libido, nas pulsões, que é aquilo que faz com que a gente utilize a dopamina para aspirar, ter coragem para trabalhar, estudar, pesquisar e usar até mesmo o futuro para projetar o presente e usar até o passado, com base no Salmo 91, para construirmos também e moldarmos o presente. Mas o fato é que Freud previu para os dias atuais algo muito interessante, que é a ansiedade responsável por todas as doenças, todas as psiques, por todas as libidos, por todas as pulsões que o homem sente. A ponto de dizer que, por exemplo, colocando a ansiedade como gênero, cuja espécie seria o quê? A ansiedade, ela produz síndrome do pânico, ela produz desequilíbrio emocionais, distúrbios psíquicos e etc. Tudo isso Freud previu na sua psicanálise,
em sede da tópica 1 e 2, sobretudo quando debruçado a falar sobre o mito de Édipo Rei, que foi objeto de um vídeo que publiquei esse fim de semana, sobre o Édipo de nosso existencialismo à luz do ceticismo da fé e da ignorância. Está publicado aí. Mas, quando a gente analisa os impérios, os atuais impérios, notadamente, quando observamos as austeras políticas que vêm sendo tomadas desde 20 de janeiro pelo atual presidente norte-americano, a saber, Sua Excelência Donald Trump, a gente remonta à queda dos impérios otomano, o Império Persa, Império do Medo, Império Otomano, Império Romano, Império Chinês, todos os impérios que existiram na história antiga, como os atuais. Quando a gente vai lá para Daniel, a gente vê as profecias do fim dos impérios, prevendo o fim de todos os impérios. E aí, sob a perspectiva geopolítica, sob a perspectiva política, a gente vê aí que todo esse cenário que vem sendo duelado desde o dia 20 de janeiro, com a nova ascensão de Trump ao governo dos Estados Unidos, aliado ao homem mais rico, a saber, Elon Musk, que é dono da SpaceX, uma empresa que fabrica foguetes, coloca diversos satélites de comunicação na órbita abaixo da Terra para fornecer sinal de internet, inclusive em áreas como a Amazônia, a área do mar, onde não existe sinal. Mas Elon Musk também é CEO da Neuralink, que já diz ter implantado no mínimo 2 chips no cérebro humano com o objetivo de criar uma espécie de interface, possibilitando que pessoas com doenças degenerativas, pessoas com doenças neurológicas, sem movimento dos membros inferiores e superiores, possam, por meio desse chip implantado pela Neuralink de Elon Musk, criar uma espécie de interface ou comunicação do cérebro para movimentar teclado, mouse e até mandar mensagem. Sobre essa perspectiva, em tese, entendo ser relevante. Mas quando estamos diante de um cenário visível dos últimos tempos, os sinais dos últimos tempos, previsto em Apocalipse 20, 21, previsto em Mateus 24, previsto em Lucas 21, é algo muito preocupante, notadamente quando se tem em mente, contudo, a internet das coisas, que será objeto de um vídeo-aula. Sobretudo quando se tem em mente que já existe até empresa aí escaneando a córnea humana. E isso é muito preocupante, remontando ao 666 da besta. Mas existe, por exemplo, sob a perspectiva teológica, que comprova todo esse cenário, o livro do Apocalipse 21, 20 a 21, Lucas 21, Mateus 24, tem previsão para o dia do Senhor. E quando Jesus, à época, instado pelos seus discípulos, perguntando quando seria o dia do Senhor, ele disse que o dia do Senhor seria como o dilúvio de Noé. E continua, o dia do Senhor será como a destruição de Sodoma e Gomorra. E continua, o dia do Senhor será como a dor do parto. E ele, pasme-se, disse, ainda não será o fim, será apenas o início das dores do parto. Ou seja, o cenário que o mundo está a observar é apenas o início das dores do parto, como dizia Jesus. E existe, todo esse cenário que está se formando no mundo, ou seja, as políticas não um pouco ortodoxas de Trump, ao lado de Elon Musk, fechando a agência, ou seja, Ministério da Saúde, similar ao nosso aqui, fazendo um verdadeiro retrocesso cultural, social, econômico, da economia, sob a perspectiva da economia global, gerando conflitos até com seus vizinhos do seu continente, da América do Norte, saber o México, o Canadá, expulsando os imigrantes, a Corte Suprema daquele país teve que intervir, gerando a queda na Bolsa de Valores do mundo, inclusive
em maior proporção do próprio Estados Unidos, por via reflexa remontando a depressão econômica de 1929, onde os Estados Unidos, o mundo pôde observar de camarote, os Estados Unidos, a Bolsa de Valores de Nova York e a bancarrota. Grande índice de desemprego, investidores retirando seu dinheiro dos bancos, o The Fed, que é o banco central americano, em razão de ter liberado muitos empréstimos, levou a economia dos Estados Unidos à bancarrota. E hoje, quando a gente observa com essas políticas não um pouco ortodoxas que vem sendo tomada por Donald Trump desde o dia 20 de janeiro, a gente vê que o que ele está fazendo é ano-luz mais grave do que fora o cenário de 1929, da depressão econômica americana de 1929. Mas o fato é que não estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue, sim contra os principados e os potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem e Satanás instigando, entrando na mente das pessoas para fazer retrocesso social, democrático, econômico e até mesmo teológico. Das pessoas se declinando da fé. Das pessoas dão views para coisas que não têm o menor valor. Vivendo como lilista. Quem não sabe, uma pessoa vivendo como lilista é as pessoas que vivem desprovidas de valores éticos e morais. Me vem à mente Schopenhauer, é uma sede de ter com o tédio de não poder possuir. É um mundo arminiano, materialista, onde mais vale o ter em detrimento do ser. Onde os valores éticos e morais não estão mais em voga. E me vem à mente a grande cientista alemã Elisabeth Naumann, autora da tese Espiral do Silêncio, a ponto de dizer que pessoas das mais diversas castas, níveis culturais, sociais, econômicos, vão para mídias em massa, mesmo sendo sabedora que determinada coisa é errada, mas vão para mídias em massa para dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir, com o objetivo de agradar correntes dominantes. E aí eu sempre disse, a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas, como fazem as grandes instituições, como fazem os grandes sistemas democráticos de poder. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Gentios, para quem não sabe, eram os não-judeus da época do judaísmo, da época do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quem tem dificuldade de entender o Antigo e o Novo Testamento, vou dar um bizu. O Antigo Testamento, muitos dizem que o Novo revogara o Antigo, e isso aí psilite um equívoco, com devido respeito de todas as vênias de estilo, aqueles que pensam em sentido contrário. Se isso fosse verdade, cairia por terra os contornos e alcances da transfiguração de Cristo Jesus, onde Cristo Jesus caminha com seus 2 discípulos, em determinado momento do monte da transfiguração, ele diz somente 3, ou seja, os seus 3 queridos, Tiago, João, do Apocalipse, e Pedro e Simão. E esses 3 testemunham a transfiguração de Cristo Jesus, ele se iluminando e se flutuando no meio. De um lado aparece Moisés, remontando o Êxodo e a lei mosaica, e do outro aparece Elias, remontando a época dos profetas e os 3 anos e meio em que Deus dera poder para o mesmo abrir e fechar o céu, para chover e não chover. Elias, para quem não sabe, foi um profeta que pregara exclusivamente no deserto e nu, para cumprir o propósito e a vontade de Deus. Deus mandava comida e água para ele por meio dos covos. Já o seu sucessor, a saber, Eliseu, um dos homens que fizeram mais milagre em nome de Deus, bem como curar o cozido que está envenenado, fazer flutuar o martelo no Rio Jordão, curar a lepra do general Naamã, general da Síria, aplicar uma lepra em seu funcionário por ter usado seu nome para pegar dinheiro do general da Síria, fazer com que os soldados da Síria, do exército da Síria ficassem cegos, ressuscitar
citar o filho de Sulamita, uma ex-mulher do rei Salomão. Para quem não sabe, o rei Salomão, filho do rei Davi, casou-se com 700 princesas todas ricas. Achou pouco mais de 300 concubinas, somando 1000. O rei Salomão escreve 3 livros, a saber, Cântico, o Cantares, onde ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela era a igreja de Filadélfia. Mas no primeiro livro, é um livro poético, ele trata a sua primeira fase de vida, aquela vida ideológica que todos nós temos. Ele chega à sua segunda idade, fase da vida, e escreve o segundo livro, a saber, Provérbio, o livro de sabedoria, um verdadeiro arcabouço jurídico, ético e moral de como as pessoas devem viver em sociedade. O rei Salomão chega na sua terceira idade e escreve o seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer que na vida tudo passa, tudo é ilusão, e o que conformara era eliminar a certeza de saber que doravante poderia contar com o todo-poderoso Senhor dos exércitos do terceiro céu. Mas o rei Salomão estabelece no mínimo 28 tempos distintos em que Deus prevê: o tempo de nascer, de viver, de aprender, de errar, de ouvir, de calar-se. 28 tempos. Mas afinal, em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos exatamente passando por uma meteórica fase de crise de legalidade e legitimidade, a ponto das pessoas se deixarem a ser induzidas por erro ou a falsa compreensão da realidade. Estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue. Não estamos vivendo a guerra de carne e de sangue, sim contra a guerra contra os principados potestados do bem e do mal. O cenário está se fechando. O maior império atual, ou seja, os Estados Unidos, está aí na iminência de ir à bancarrota, criando conflitos com seus maiores aliados, a UE, União Europeia, os europeus que sempre foram aliados, e não à toa, quando a gente observa aquela estátua da liberdade dos Estados Unidos, que representa realmente os 100 primeiros anos de independência dos Estados Unidos, em 1776, 100 anos depois, a França entra na parceria com os Estados Unidos para homenagear os 100 anos de independência das 13 colônias americanas que até então, à época, viviam sob o domínio britânico e hoje é representado por mais de 50 estados soberanos dos Estados Unidos. E Trump aí está querendo tornar o Canadá mais um estado, querendo reaver o canal do Panamá. Mas o fato é que o cenário geopolítico, o cenário teológico, notadamente naquela região do Oriente Médio, com a guerra duelada desde dia 7 de outubro de 2023 em Israel, quando o grupo terrorista Hamas atacaram o sul de Israel, notadamente na região de Tel Aviv, que para a comunidade internacional é tida como o maior centro financeiro de Israel e a capital. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente na pessoa do seu primeiro-ministro, a saber, Sua Excelência Benjamin Netanyahu, entender que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica ao norte, onde ficam as mesquitas palestinas, judaicas, islâmicas, onde fica o Domo da Rocha, construído por mais de 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa da época, onde fica o Monte Morial, onde fica o cenáculo onde Jesus se encontrava com os seus discípulos e foi a palco da última Santa Ceia, onde fica a piscina de Siloé, onde Jesus curara o cego com lama de cuspe. Mas o fato é que o cenário mundial reflete diversas previsões, não somente da psicanálise, como Freud previa que a ansiedade seria a síndrome que iria matar o mal a população do século XXI. E a gente vê hoje aí pessoas tomadas e revestidas por diversas síndromes psicanalíticas, diversas doenças mentais, transtornos bipolares, tripolares, crianças nascendo
algo que vem preocupando a ciência, muitas crianças nascendo com síndrome de Down. E muitas pessoas ficam perguntando, por que eu, por que comigo, por que com meu ente querido, por que com meu filho? E aí Deus tem explicação para tudo. Muitas pessoas perguntam se Deus é portador de um inefável caráter de onisciência, no presença e potência, e portanto pode prever o mal, por que não prevê? Por que não impede? Já disse, em demasia, pois se ele fizesse isso, cairia por terra seu projeto de redenção, cairia por terra o livre-arbítrio, que é uma potência que Deus colocar na mente do homem, uma espécie de direito potestativo para o homem fazer ou não fazer determinada coisa, sob pena de responder sobre as condutas desviantes. Quando Deus diz, ou você está comigo, vai arder no mármore do inferno, como defendem os islâmicos, muçulmanos, ele não está sendo um Deus autocrata, ele está simplesmente dizendo que assim como o peixe não consegue viver fora da água, ou seja, a água é condição sine qua non para a devida manutenção da vida dos peixes, por via reflexo, Deus está dizendo que não há como a criatura viver fora do seu Criador. Simples assim. Mas o fato é que o mundo está assistindo de camarote esse cenário de retrocesso cultural, retrocesso social nas políticas econômicas dos Estados Unidos, na Argentina, um aspirante a ditador, Javier Milei, depois de décadas, a economia em queda livre dos peronistas, Javier Milei, que é aliado de Trump, um verdadeiro aspirante a ditador, enquanto a população pedindo esmola dos supermercados. Digo isso porque tem uma cunhada que mora lá em Palermo há mais de 15 anos, e ela me informa, nem precisa, pois basta observar o cenário mundial. Mas Milei vem se gloriando com o superávit de mais de 18 bilhões no primeiro ano de governo. Não obstante, quando a gente analisa o cenário micro e macroeconômico daquele país, onde as pessoas estão vivendo abaixo da linha de pobreza, pedindo até esmola no supermercado, é difícil de entender esse superávit da Argentina. Milei ameaçando a governar sob decreto se o parlamento não aprovar suas heterodoxas políticas, nem um pouco ortodoxas. Aí foi uma ambiguidade aqui. As suas políticas nem um pouco ortodoxas. De vez em quando, quero falar uma coisa, digo outra, aí me vem à mente Tiago, da Nova e Eterna Aliança. Diz, aquele que ao falar não tropeça é santo, e como não sou santo e ninguém pode ser, todos estamos suscetíveis a tropeçar. O importante é admitirmos o erro e corrigir. Pois Deus, diariamente, por meio do seu fogo consumidor, assim como toda prata e todo ouro depende do fogo de mais de 100 graus centígrados para purificar, o homem deve clamar para o Todo-Poderoso por meio do dino do poder do Espírito Santo para purificar o nosso corpo físico, mental e espiritual. Como à época o profeta Isaías, antes de Deus torná-lo seu profeta, mandou anjos serafins munidos de brasas de fogo direto de vosso trono, de vosso altar, para tocar no lábio do profeta Isaías para purificá-lo, logo dando a entender que o lábio é um lugar sagrado. E a gente não pode colocar o lábio em qualquer lugar porque ele fica impuro. E aí Jesus disse, nada é impuro quando eu purifico. Então tenhamos a responsabilidade mítica, cósmica, democrática, jurídica, teológica, de buscarmos, nos renovarmos diariamente por meio da nossa mente, como tão bem defendido em Paulo de Tarso, Romanos 12, 32. Não vos amoldais ao padrão deste mundo, buscai-o, pois, se renovar por meio da vossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em João 8,32, João é pedagógico quando diz, buscais a verdade e a verdade vos libertará. Versículo tão bem citado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito. E está aí, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com generais e outros oficiais que eram parte integrante do seu governo,
se tornaram réu aí. Semana passada, no Supremo Tribunal Federal, existe um vídeo aí que eu fiz com o título Bolsonaro réu, à luz do julgamento de Deus, de Sócrates e dos atuais tribunais de exceções. Veja aí, bombou esse fim de semana. Dizer o que significa realmente um tribunal de exceção. Citando Frank Kraft, o processo, citando o Tribunal de Nuremberg de Isso de 1945, que foi formada logo após a Segunda Guerra Mundial para julgar 22 ex-comandantes do regime nazista de Hitler e algumas instituições que foram parte integrante do mesmo, onde Hitler não fizera cerimônia, nenhuma cerimônia, tampouco hesitara em dizimar ou matar mais de 100 milhões de semitas, ou judeus, que são sinônimos de si, nos centros de concentração de Auschwitz I e II, na antiga Cracóvia e a atual divisão da Polônia com a Alemanha, nos clássicos centros de concentração de Auschwitz I e II, nas câmaras de gás. E com base nessa odiosa, nociva e desumana passagem, cena do Holocausto, considerada a maior ato de desumanidade da história da humanidade, fora criado pelos Estados Unidos, a França, Reino Unido, etc., um tribunal militar internacional, que muitos chamam de tribunal de exceção, não sobre o mérito, não sobre a perspectiva de julgar o abuso do nazismo, mas sob a perspectiva da formação, sob a perspectiva interna da competência. E aí existe um princípio que eu cito muito, sob a perspectiva do direito constitucional, que é competência competeis, que é um instituto do direito constitucional internacional americano, que diz exatamente que todo juiz, todo julgador, seja ele de primeiro a último grau, por mais competente que ele seja, ele tem um mínimo de competência para reconhecer a sua própria incompetência. É o competência. Cai muito em prova isso aí. Prova de concurso de procurador da República, juiz federal, procuradores estaduais, municipais, distritais, juiz estadual, etc. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos contornos e alcances do atual cenário mundial. Não estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue, sim, contra os principados e os potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem com dois terços de seus anjos, e Lúcifer, que é Satanás, se encontra acorrentado no Hades, no Sheol, entrando diariamente na mente das pessoas para desviar do caminho estreito. E não à toa, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Qual o caminho que você quer seguir, como dizia Billy Graham, um dos grandes protagonistas do avivamento norte-americano, que dizia que a palavra de Deus, para além de ser a bússola do cristão, a mesma não atinge a sua plenitude se não for exercitada. Me vem na mente Tiago, que diz que a fé não pode ser como as ondas do mar flutuante, ela tem que ser fervorosa, ato contínuo, por via reflexo, remontando Paulo de Tarso, quando diz que o verdadeiro cristão não pode ser batizado num pote de vinagre. Ele tem que ser batizado diariamente com o dínamo do poder do Espírito Santo. Ele tem que ser batizado diariamente com os 7 dons do poder do Espírito Santo e o 9 frutos do mesmo também, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso. E 9 frutos, amor, gozo e paz, cujos 3 primeiros representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e os outros 6 a conduta do homem, bem como inteligência, alegria, conselho, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso. Mas Paulo de Tarso dizia que o verdadeiro cristão não pode ser frio nem morno, ele tem que ser fervoroso, remontando o fogo consumidor do Todo-Poderoso. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a época dos gentios. Estamos exatamente passando por um momento sombrio de nossa história,
um momento sombrio, não somente no cenário econômico mundial, no cenário comercial global, no cenário político, no cenário ideológico, no cenário político, no cenário teocrático, teológico. Nietzsche dizia que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, o vício, as culturas, os costumes, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Muitas pessoas cometem crime dos mais diversos, dos mais hediondos, dos mais deletérios, dos mais nocivos, a maior parte das vezes por ignorância. Ocorre que errar é humano, persistir na ignorância é burrice. Mas o fato é que existe previsões escatológicas, tanto no livro do Apocalipse 20 e 21, como em Lucas 21, Mateus 24, Deus dizendo como seria os sinais desses dias do tribunal de Cristo, como seria o final da tribulação, como está previsto em Apocalipse. Guerras, nações contra nações, iriam se virar contra as nações, reino contra reino. A gente vendo aí os Estados Unidos se voltando, comprando briga com seus vizinhos, Canadá e México. Os Estados Unidos comprando briga com seu maior aliado, União Europeia, a França, um dos seus maiores aliados. E não à toa, a França presenteou os Estados Unidos em comemoração aos 100 anos da independência das 13 colônias com a Estátua da Liberdade. Levou um ano para construir. Os Estados Unidos construíram apenas o porto com a base. E os franceses construíram a estátua e presentearam os americanos. Levaram um ano para construir, mais um ano para transportar por milhares e milhares de peças de navio. E a Estátua da Liberdade, no topo dela, tem 7 arcos. Representa os 7 continentes e os 7 oceanos. E tem 25 janelas lá no topo, que representa 25 joias dos Estados Unidos. Olha que brilhante. Quem construíram foram exatamente os franceses. Então não faz sentido. Em pleno século XXI, os Estados Unidos estão comprando guerra com seu maior aliado. Comprando guerra com aquele que ele é o maior consumidor de produtos, que é a China. Comprando guerra com o mundo. Comprando guerra com o Panamá, canal do Panamá. Comprando guerra com o México. Comprando guerra com os imigrantes, expulsando, violando direitos humanos, violando a Convenção de Viena, violando o Pacto de São José da Costa Rica, os direitos civis e políticos, direitos econômicos, violando a OMC, a Organização Mundial do Comércio. O seu secretário, a saber, Elon Musk, fechando agências de saúde, um verdadeiro retrocesso social, demitindo funcionários públicos, perseguindo, e não à toa as ações de suas empresas, a saber, a Tesla, que fabrica carros, veículos elétricos, bateria e até placa fotovoltaica de geradores de energia solar, vem caindo em queda livre, bem como a Bolsa de Nova York. E o mundo está observando o cenário. A Europa, uma verdadeira corrida armamentista para se proteger, pois não pode contar mais com os Estados Unidos, em tese. Para se proteger do ditador Putin, pois a Ucrânia, na medida em que os europeus, que a União Europeia apoia a Ucrânia, ela está também se protegendo, porque a Ucrânia, se de um lado, sob a perspectiva geopolítica, serve para defender Moscou, serve para defender a OTAN, os Estados Unidos e a Europa invadir Moscou, na Rússia, do outro lado, por via reflexa, também os europeus defendem a Ucrânia para também servir de escudo, para se proteger de Putin. E agora com essas austérias políticas, nem um pouco ortodoxas de Trump, desde o dia 20 de janeiro, taxando o mundo
nas importações americanas, a Europa resolvera aprovar um pacote bilionário para se armar contra o seu maior inimigo, a saber, Putin. Sobretudo, procurando novos aliados, novos parceiros comerciais para celebrar contratos de importação e exportação. Vejo que o cenário macroeconômico, o cenário político, o cenário teológico, o cenário cultural, o cenário democrático do mundo, existe previsão, não somente da psicanálise de Freud, como as doenças que acontecem odiernamente. Freud dizia a doença da mente, da alma. Freud disse que era a ansiedade, que seria a doença, a patologia que iria matar a população do século XXI. O grande dramaturgo britânico, a saber, Shakespeare, a época foi pedagógico, se de dizer Shakespeare foi pedagógico, se de dizer que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro. Isso não existe, isso é uma coisa anacrônica. O primeiro não devia existir. Então, o atual presidente Trump está gerindo raiva, está abusando de direito e fazendo desvio de finalidade, gerando conflitos macro, geopolíticos, geoeconômicos, culturais, democráticos, gerando uma espécie de constitucionalismo abusivo, tão bem defendido pelo colega best-seller americano, qual seja Dr. David Landau, em sede do constitucionalismo abusivo, que consiste exatamente em determinadas autoridades soberanas, não obstante serem legítimas, lançar mão de decretos para governar, mas a depender do contexto de como se utiliza, ele acaba abusando do direito, faz um desvio de finalidade. E quem abusa do direito comete ato ilícito. Veio, portanto, que as previsões teológicas desse cenário de guerras, em Apocalipse 20, 21, é pedagógico no sentido de prever guerras, reinos contra reinos, impérios contra impérios. Aí, os Estados Unidos, aí a China comprando briga com a ilha, vizinha ilha de Taiwan, terremotos, maremotos, fome. Aí está aí a fome aí no mundo da África, a fome aí na Argentina, superinflação. E Jesus disse que isso seria apenas as dores, o início das dores do parto. E quando a gente vai lá para o Salmo 91, o poderoso Salmo 91, o Todo-Poderoso, por meio do rei Davi, fora pedagógico no sentido de dizer que não terás medo, não tenhas medo do terror da noite, tampouco da seta que voa de dia. Vejo que Deus está nos remontando que o medo foi exatamente o que fizeram com que os 40 anos do êxodo, no período de Moisés, o medo foi que afastara os semitas, os hebreus de Deus. Em determinado momento, Moisés, falando com Deus, com o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso pede para que Moisés reúna mais de 3 milhões de cativos que haviam escapado do cativeiro de mais de 400 do Egito, para falar mano a mano com eles, pois o projeto de Deus inicial não era ter profetas para falar por ele, e sim mano a mano, como ele lá em Jó 33, 15, 18. Mas Moisés disse que o povo morria de medo dele, e Deus disse: construa uma linha divisória que eu trago o povo, que eu quero falar
a partir da linha divisória com o meu povo. E o povo, com tanto medo de Deus, não conseguia se aproximar daquela linha divisória. Pois, na verdade, o homem não deve temer, não deve ter medo de Deus, e sim temê-lo. Mas os judeus tiveram medo, e foi esse medo que se vira de óbice para Deus, ao invés de 4 dias para chegar em Canaã, fez com que o povo, os hebreus, os judeus, peregrinassem expressivo 40 anos no deserto do Monte Sinai, que é exatamente o vale da sombra da morte que Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa, como ele fizera com Abraão. Veio, portanto, que o mundo atual, os fenômenos econômicos, comerciais, culturais, democráticos, ideológicos, crise de legalidade e legitimidade em que o mundo está a passar, existe previsão, não somente na Bíblia, como, por exemplo, desastres ambientais. O mundo pode observar aí de camarote na Flórida, as queimadas da Flórida, queimada na Amazônia, enchentes aqui no Brasil, no Acre. Tudo isso existe previsões escatológicas no último livro da Bíblia, em Mateus, em Marcos, prevendo, né, esses fenômenos climáticos, esses fenômenos naturais, prevendo fome, prevendo reino, se colocando contra reino, nações contra nações. Está vendo aí o mundo, guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra Israel-Hamas se estendendo para o Hezbollah do Líbano, para a Síria, para o braço do Iêmen. A guerra aí ideológica, duelada há décadas, pela China e a sua vizinha Taiwan, se cercando de Taiwan. O cenário aí está prometendo aí taxações, né? E mais taxações de Trump na China em 35%, que era 3%. No México, no Canadá, expulsão dos imigrantes, fechamento de agências de saúde, demissão e perseguição de servidores públicos. Ou seja, as políticas não um pouco ortodoxas de Donald Trump está levando os Estados Unidos, pode levar os Estados Unidos à bancarrota, pior ainda do que a depressão de 1939. Muitos especialistas falando no novo imperialismo norte-americano. E aí me vem à mente aqui o governo geral, e tudo isso tem também previsões escatológicas na Bíblia, de um governo geral que iria enganar o mundo, iria do fim dos impérios. A gente vê aí, né, lá em Daniel, na profecia de Daniel, que fala, né, e prevê o fim dos impérios, o império babilônico, o império persa, o império do Medo, o império otomano. E hoje, o maior império de todo americano, a gente vendo aí indo na iminência de bancarrota, se Trump não voltar atrás de suas políticas nem um pouco ortodoxas. E vem à mente aqui um grande protagonista da Revolução Cubana, a saber, Fidel Castro, onde o mesmo, certa feita, fora feliz em dizer que enquanto o mundo se monta em montanha de armas, ao revés, o mundo se transforma numa montanha de problemas. Ato contínuo me vendo aqui outro grande protagonista da política norte-americana, a saber, John Kennedy Onassis, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer que se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, ao revés, não conseguirá salvar os poucos que são ricos. Ou seja, John Kennedy Onassis estava dizendo, se unidos somos fracos, imagine desunidos. E é esta exatamente a razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um senador que, assim como você,
Diariamente deve fazer um esforço hercúleo para sairmos de nossa zona de conforto, para não sermos somente mais um no meio da multidão, e sim sermos uma presença viva, fazendo aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Pois a mesma arma, o mesmo conhecimento e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso, pois a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Se gostar do presente vídeo, deixe seu like, se inscreva no presente canal, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e se ter vontade, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.